Olá, bem-vinda de volta aqui no meu canal. Meu nome é Fernanda e hoje eu quero fazer mais um panorama bíblico com vocês, o panorama bíblico de Deuteronômio. Continuando os nossos panoramas bíblicos, né? Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem panorama bíblico desde Gênesis, em ordem cronológica. Vou deixar na descrição do vídeo todos os links dos vídeos, dos panoramas que nós já fizemos até agora, tá? E então eu quero compartilhar aqui as minhas anotações e também meditar com vocês na importância desse livro, né, de Deuteronômio, o que a gente pode trazer para a nossa vida de aprendizado após estudar esses 34 capítulos, né? Aqui nessa minha Bíblia, ela é a Bíblia The Purpose Book, é a linguagem Almeida século 21. Ela sempre tem no interior dos livros algumas perguntas para serem respondidas, que nos ajudam a entender o contexto, né, em que se encontra a história e também o propósito do livro. O autor que escreveu o livro de Deuteronômio foi Moisés, né, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, a não ser o final aqui, que é a parte que conta da morte de Moisés, que provavelmente foi escrito por Josué, tá? Após a morte de Moisés, e acrescentada no livro. O nome do livro quer dizer Segunda Lei, que vem da tradução grega, e cópia da lei, que vem da tradução hebraica. O contexto registra as últimas mensagens de Moisés para Israel. Ele as proferiu enquanto se encontravam nas planícies de Moabe. Grande parte do livro contém repetições das leis encontradas em Êxodo, Levítico e Números. Essas mensagens de Moisés, elas são divididas em 3 discursos, tá? Nós vamos entrar aqui em detalhes de cada um. O livro de Deuteronômio consiste principalmente de 3 grandes discursos proferidos por Moisés. Um resumo das leis que foi dado por ele, também quando ele estava próximo de sua morte, pouco antes de Josué assumir o comando e a liderar o povo na conquista de Canaã. No primeiro discurso, Moisés lembra o povo das coisas que Deus fez por eles durante os 40 anos que eles estiveram no deserto, mostrando a sua fidelidade e o cuidado que Deus teve com eles. A motivação de Moisés era encorajar o povo para que eles continuassem a crer e prosseguir rumo à terra prometida. O segundo discurso, Moisés representa a lei, repetindo algumas coisas de que havia escrito nos outros livros, como eu disse aqui, no Êxodo, Levítico e Números, tá? Porque a primeira geração já havia morrido e agora era uma nova geração que iria entrar na terra prometida. Por isso havia essa necessidade de repetir as leis e os princípios que foram estabelecidos por Deus para que aquela nova geração, inclusive os 10 mandamentos, fossem repetidos para eles. Então, o que acontece? Por que essa repetição, né, dos 10 mandamentos, das outras leis? Porque lembra que o povo chegou próximo a Canaã, lá em Números, a gente viu que eles já chegaram para entrar em Canaã, mas eles duvidaram que iriam conseguir entrar, que iriam conseguir vencer. E aí tá mais 40 anos rodando no deserto para que aquela geração morresse e aí viesse uma nova geração, que seriam os descendentes dessa geração incrédula, que pudessem entrar na Terra Prometida. Então, eles eram crianças, eles eram os filhos, eles eram os netos daquela geração que não creu em Deus, que foi incrédula. Por isso era necessário lembrar, né, essa nova geração de tudo que o Senhor havia feito desde a saída lá do Egito e todo esse tempo no deserto, para que eles não se esquecessem dos feitos de Deus e para que eles se mantessem sempre fiéis a Deus. Por isso essas repetições de leis. No terceiro discurso, Moisés apresenta as bênçãos que existem para aqueles que são obedientes ao Senhor e também os castigos ou maldições que ocorrem para aqueles que decidem ser desobedientes ao Senhor. Esse discurso é uma exortação rigorosa para que eles fossem obedientes às leis do Senhor. E Moisés estava tentando conduzir o povo a ter uma intimidade com Deus e a se aproximar mais de Deus. Então, aqui o principal propósito do livro. O principal propósito do livro, embora o concerto entre o Senhor e Israel tenha sido estabelecido no Sinai, grande parte da geração que o recebeu tinha perecido no deserto, ou seja, tinha morrido, desde, né, esse estabelecimento do concerto. Esse concerto é o quê? São os 10 mandamentos e as outras leis de Deus, tá bom? Também são ditas como concerto. Agora, a geração mais nova precisava confirmar seu compromisso com o Senhor.
Além disso, a mudança de vida nômade no deserto para uma vida sedentária em Canaã precisava de uma expansão do concerto que fosse adequado a essas novas condições. Então, eles iam parar de ficar andando, né? Monta acampamento, desmonta acampamento, andando no deserto, e eles iam se estabelecer em Canaã. Eles iam ter a casa deles, eles iam construir mesmo, cada um a sua casa. Cada um ia ter uma parte, né? Ia dividir. A gente vai ver lá em Josué que vai ser dividido as tribos, entre as tribos, os seus territórios. Então, eles iam parar de ficar morando em tendas e iam ter as suas próprias casas. Então, todas aquelas leis que eram ali para ser usadas no deserto, elas deveriam ser adaptadas para serem usadas na parte ali da moradia deles. Eles precisavam, né, relembrar essas leis para que eles fossem utilizar agora, nessa nova fase de fixação, né, de deixar de ser um povo nômade para ser um povo que se fixar em Canaã. O propósito do Deuteronômio é fornecer diretrizes para a nova geração, a fim de capacitá-los a viver de maneira obediente diante de Deus e a cumprir seus propósitos para ela, que era ser um povo separado, né, que vivesse somente para Deus e que servisse de exemplo para as outras nações. Também lembrar à nova geração os feitos que Deus havia feito e realizado na peregrinação do deserto, e encorajá-los a dedicarem suas vidas a Deus. Ocorreu quando eles estavam acampados a leste do Rio Jordão, na expectativa de entrar na Terra Prometida. Toda essa parte do Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, ela foi escrita em Moabe, né, como eu falei aqui, e a Moabe já ficava ali na beira do Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão já era Canaã. Então, eles já estavam ali na beiradinha para poder entrar em Canaã. Então, Moisés trouxe a memória, relembrou tudo que o Senhor havia feito nos 40 anos no deserto, relembrou todas as leis. É uma reescrita, por isso está falando aqui que é uma segunda lei, uma cópia da lei. Ele relembrou aquilo que já havia sido feito e acrescentou também as bênçãos e as maldições. As bênçãos para quem obedecia e as maldições para quem não obedecia, tá? Aquilo ali, os 10 mandamentos, né? E mais outras orientações que o Senhor havia dado, que era o chamado o concerto. Como Cristo revelado no livro, Jesus é o grande profeta de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 e 18. Vou ler aqui com vocês. Aqui, capítulo 18, versículo 15 ao 18. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, isso Moisés falando, tá? Para o povo. No meio de ti, dentre teus irmãos, e ele ouvirá conforme o que pediste o Senhor teu Deus. Levantarei no meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus foi o profeta semelhante a Moisés, e que falava, né, todas as palavras que Deus ordenava. Tudo que ele falava vinha de Deus. Versículo-chave. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, vou ler com vocês. Versículo 9. Saberás que o Senhor teu Deus, que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que o amam e obedece aos seus mandamentos. Outro está em Deuteronômio 6, versículo 5. Aqui. Versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco. Deuteronômio, dentre os 5 livros de Moisés, é o que tem mais partes citadas em outros textos da Bíblia no Novo Testamento, e ele é citado mais de 50 vezes e só é superado pelos livros de Salmos e Isaías. Quando Jesus recebeu a pergunta sobre qual era o maior mandamento da lei, sua resposta foi baseada em Deuteronômio, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele foi tentado no deserto, para cada uma das tentações, Jesus deu respostas baseadas em Deuteronômio, nos dando exemplo de que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra ele. Neste livro também há uma profecia de Moisés, que ele fez a Jesus, dizendo que no futuro viria um profeta semelhante a ele, que deveria ser ouvido, que é o que nós vimos aqui nesse versículo, aqui ó, né, como Cristo é revelado no livro. O tempo todo Moisés mostra quem é Deus, o relacionamento que ele tem com Deus e que deseja que todos venham a ter
né, renovando a sua aliança com o Senhor. O livro traz também toda a lei que mostrava o cuidado de Deus com o povo. Essas leis incluíam os regulamentos referentes ao culto de adoração, alimentos, né, o que deveriam não comer, deixar aqueles alimentos impuros ou não, as dívidas, né, que de 7 em 7 anos todas as dívidas eram perdoadas, as festas anuais, que eram as festas da Páscoa, a festa das tendas, a festa da colheita, as questões relativas à conduta e à ética. Moisés, direcionado por Deus, escolhe Josué, né, no final do livro, para continuar o trabalho dele. Moisés abençoa o povo e sobe ao Monte Nebo, onde vê a terra prometida e morre. É no capítulo 34 do livro, último capítulo do livro. O livro omite as coisas relacionadas aos sacerdotes e levitas, incluindo apenas o que o povo precisava saber. Então, aqui é mais direcionada para o povo, tá? Aqui não fala muito sobre as ordenanças dos levitas e dos sacerdotes, que é muito vista em números, né? Muito detalhada em números. Então aqui é mais direcionada para o povo, como o povo deveria ser obediente a Deus, como o povo deveria honrar a Deus, ser fiel a Deus, ter um bom relacionamento com o Senhor, como Deus desejava, né, que eles vivessem. Eu quero também falar um pouquinho com vocês sobre Moisés. Moisés foi a única pessoa a falar com Deus face a face. E mesmo sendo o maior profeta que já existiu em Israel, não teve a permissão para entrar na terra prometida, porque desobedeceu a Deus. Então ele chegou no Monte Nebo, Deus mostrou a terra prometida para ele e falou que ele não iria entrar, que ali ele ia ser recolhido aos seus antepassados. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. Deus mesmo aqui na palavra diz que ele é quem enterrou Moisés e cuidou de Moisés de sua morte, tá? Aqui no versículo 6, ó, do capítulo 34. Mas por que Deus disciplinou Moisés, né? E mesmo disciplinou Moisés e não permitiu que ele entrasse na terra prometida? Por causa daquele erro que ele fez lá nas águas de Meriba, em que o Senhor tinha falado para ele que ele tinha que dizer para a rocha que dela saísse água, para poder matar a sede do povo. E Moisés duvidou, Moisés não obedeceu ao Senhor, falou para o povo, será que eu vou ter que tirar a água dessa rocha? E em vez de falar para a rocha, ele bateu com a vara dele na rocha. Então ele duvidou da soberania de Deus e também desafiou, né, o Senhor, não permitindo que Deus mostrasse a sua soberania ali, os seus milagres ali. Deu a entender de que a água saiu porque Moisés feriu a rocha com a vara, entendeu? Então, por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Mas mesmo assim, Moisés não ficou com raiva do Senhor, ele não se revoltou com o Senhor, ele reconheceu o seu erro e aceitou a disciplina de Deus. Ele simplesmente aceitou, tudo bem. Então, chegou o meu fim, chegou o fim da minha vida. E ele continuou, mesmo tendo sido desobediente, ainda sendo chamado de amigo de Deus. Seu amor, respeito e temor de Deus cresceu diariamente ao longo de sua vida. Porque quando ele estava lá, diante da sarça ardente, foi um homem que ele não queria ser enviado ao Egito. Ele disse que não queria ir, que ele não conseguia falar, que ele tinha a língua presa, que ele era gago, né? Que ele tinha dificuldade para falar. E depois, no final aqui do livro, ele faz 3 discursos para Israel, que compõem o Deuteronômio, e ele guiou o povo todo, ele teve autoridade, né, que Deus deu para ele, poder guiar, ele foi capacitado para Deus. Então Deus deu a ele o poder de progredir, de pastor de ovelhas a um grande líder de uma nação, né? E o poder também de ser um orador, de ser um líder para aquela nação. A sua coragem, a humildade, a sabedoria ajudou a transformar os escravos hebreus em uma grande nação. Moisés não deixou o sucesso subir à sua cabeça. Moisés sabia que nada havia de si mesmo e que o que o tornou, né, ser bem-sucedido vinha de Deus, porque ele confiou em Deus. E no fim, Deus era o melhor amigo de Moisés. Houve muitos outros profetas depois de Moisés na época dos reis, né, que nós vamos ver ainda em 1ª e 2ª Reis. Porém, só após de mais de 1000 anos surgiria um maior, né, que Moisés, que foi nosso Senhor Jesus. Então, o livro de Deuteronômio lhe dá ênfase sobre a fé acompanhada pela obediência, que era o que o povo precisava ter: fé em Deus e obediência. E é um convite a uma obediência sincera a Deus, baseada no amor e no temor de Deus, que é o que nos ensina através desse livro. Nós devemos viver pela fé
e buscar sermos obedientes todos os dias da nossa vida. E a partir de como Deus fez ali, do exemplo que Deus fez com Moisés, de ir aperfeiçoando e capacitando ele, Deus também vai nos aperfeiçoando, nos capacitando ao longo da nossa vida para sermos pessoas melhores e para realizarmos todos os propósitos que ele tem para nós. Então, a obediência à lei de Deus era a condição tanto para a entrada do povo em Canaã, quanto a permanência do povo também na terra prometida. Assim como a obediência para nós é uma condição para sermos felizes, porque a partir do momento que nós obedecemos a Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, as consequências que virão da obediência serão boas. Agora, quando nós somos desobedientes a Deus, nós colhemos o quê? Nós colhemos maldições. Então aqui tinha as bênçãos para quem era obediente e as maldições para quem era desobediente, mas não como uma punição de Deus, não como um juízo de Deus, e sim pela colheita das más ações, pelas consequências que vinham das más ações das pessoas. Então, o Senhor colocava ali a escolha entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Então, nós temos o livre-arbítrio. Deus quer que sejamos felizes, Deus quer que escolhemos a vida, Deus quer que escolhemos as bênçãos para que a gente seja feliz e bem-sucedido e seja vitorioso. Mas muitas das vezes nós somos teimosos, muitas das vezes nós não escolhemos os caminhos do Senhor, e muitas das vezes nós desobedecemos a Ele. E aí vem as consequências, vem os problemas, vem os erros, vem as maldições sobre nós. Então o livro ele descreve as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições que sobreviam da causa da desobediência. E isso é até hoje para conosco também, nos serve de exemplo, né, para a nossa vida. As mensagens principais do livro de Deuteronômio, para encerrar aqui o nosso panorama, são 5 mensagens. O Senhor é o único Deus verdadeiro, Ele é quem livrou Israel da servidão do Egito. Então Moisés apela ao povo de Israel para que nunca se esqueçam de que foram escravos no Egito, que sempre se lembre das promessas de Deus e das grandes coisas que Ele fez a favor deles. Assim também como nós devemos nos lembrar de quando Deus nos tirou da antiga vida e nos trouxe para a nova vida ao lado dele, depois do batismo, né? O povo de Israel, eles precisavam lembrar que Deus o amava, não porque era um povo grande e famoso, mas porque Ele queria que o povo pertencesse exclusivamente a Ele. O povo de Deus nunca deve esquecer do amor de Deus. Então nós também precisamos lembrar que Deus nos ama, não porque nós somos importantes, não porque nós somos melhores uns que os outros, não, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, que deu seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos salvar. Então nós nunca devemos esquecer do amor maior de Deus, que foi entregar seu Filho Jesus para nossa salvação. Então, aqui também continuando. Ele deu sua lei e fez uma aliança com todo o povo. Deuteronômio é o livro no qual está escrito toda a lei de Deus, né? Como nós vimos aqui, os 10 mandamentos, o que é o conserto, mais as bênçãos e as maldições, né? O que deve fazer e não deve fazer, na qual nada deve ser tirado e a qual nada deve ser acrescentado. Então, a palavra de Deus, nós temos que ser fiéis a ela. Nós não podemos nem ocultar nada e nem acrescentar nada que não tenha sido dado por Deus. Isso é muito sério. Temos que ter muito respeito e temor pela palavra do Senhor. Deus exige devoção e adoração exclusivas. Na Terra Prometida, Deus escolherá lá para o povo de Israel, né, um único lugar de adoração, que foi Jerusalém, onde foi construído depois o templo, né, por Salomão. O Senhor é um e um único Deus e precisa ser adorado num só lugar. Ali serão oferecidos os sacrifícios e os israelitas se reuniriam, né, para comemorar as 3 grandes festas, que era a festa da Páscoa, a festa da tenda, aquelas festas para relembrar quando eles saíram do Egito, né, a sua libertação. Assim como o povo de Israel, né, era exigido dele que somente adorasse e tivesse uma vida devota ao Senhor, Deus também exige de nós devoção e adoração exclusivas, para que a gente coloque Ele em primeiro lugar, para que a gente entregue todas as áreas da nossa vida nas mãos dEle, para que a gente deixe ser conduzido por Ele, para que a gente tenha a nossa confiança nele, não em nós mesmos. Então o Senhor também, Ele honra a obediência e pune a transgressão. O Senhor faz uma aliança com o povo de Israel, o que quer dizer que Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. Eles prometem obedecer às leis e os mandamentos de Deus que Ele deu por meio de Moisés, e Deus promete abençoá-los. Assim também em nós, Deus é fiel para aqueles que são obedientes, para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que
mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, não esquece do Senhor, não desiste do Senhor, pelo contrário, se apega mais ainda, busca mais ainda, clama por socorro, né? Diante das tentações, se mantém firme e não dá para trás, não culpa Deus, não murmura contra Deus, sabe? E aqueles que são infiéis, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que maldizem o Senhor, aqueles que viram as costas para o Senhor, aqueles que mesmo, né, recebendo a mensagem de salvação, mesmo recebendo ali o amor de Deus, não aceita, o nega. Então Deus pune aqueles que o renegam, né? Então ele pune a transgressão. Bom, gente, eu espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho do que se trata o livro de Deuteronômio. São 34 capítulos, tem muitas anotações aqui, mas iria demorar muito para eu entrar em detalhes em todos. Então, é uma coletânea aqui do que se trata o livro e é um bom começo para que quem ainda não leu, né, poder entrar e ler capítulo por capítulo e meditar capítulo por capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo e até o nosso próximo panorama, que vai ser o de Josué. Deus abençoe a todos. Tchau!